Vamos lá, começando mais um vídeo agora. Agora o vídeo é sobre o capítulo 6, certo? Os vídeos a partir de agora são sobre o capítulo 6, Força e Movimento 2. Até o vídeo passado era Força e Movimento 1, agora estamos nesse próximo capítulo, onde eu vou começar a falar sobre força de atrito e mais algumas outras. Mas antes de a gente começar já na primeira força desse capítulo, que é a força de atrito, vamos ver a força normal, porque ela vai ser útil para a gente para entender força de atrito. Então, o que é a força normal? A força normal vai ser uma força que vai existir sobre um objeto quando ele está em contato com alguma superfície, certo? Então, essa força ela é sempre perpendicular à superfície que esse objeto está em contato e ela vai ter sempre o sentido contrário às forças que comprimem esse objeto sobre essa superfície. Por exemplo, imaginem essa mesa como uma superfície. Se eu boto esse objeto, vou botar esse mouse aqui. Se eu boto esse mouse sobre a mesa, ele é um corpo que está em contato sobre esse outro corpo, que é uma superfície, né? E sobre ele está agindo uma força que comprime ele sobre essa mesa. Nesse caso aqui é a força peso, né? Ele é puxado pela gravidade e vai ser ele está sendo puxado pela força da gravidade para baixo, né, em direção à superfície. E quando isso acontece, a gente tem uma força contrária à força peso que está agindo sobre ele, que vai sair da mesa, perpendicular à superfície, certo? Então vai sempre perpendicular e sempre na direção contrária. Então, se a força peso vem para cá, comprimindo esse corpo sobre a superfície, a força normal vai vir ao contrário, certo? Portanto, aqui no desenho que eu fiz, temos um corpo, certo? Esse corpo vai ter uma massa, ele vai ser puxado pela gravidade para baixo. Aqui tem um corpo, aqui tem a superfície, né? Ele tem uma massa, ele vai ser puxado pela gravidade para baixo, gerando a força peso, certo? Aqui eu fiz a setinha da força peso. E quando isso acontece, passa a existir a nossa força normal, que é perpendicular ao plano. Notem aqui que ela, opa, que ela é perpendicular ao plano não, à superfície em que o objeto está, certo? E ela aponta na direção contrária à força, no sentido contrário à força peso, ok? Ainda sobre a força normal, temos uma casualidade também, porque aqui, quando eu expliquei na força normal quando a gente tem uma superfície, o objeto está sobre a superfície. Mas pode ocorrer também da superfície estar inclinada, certo? Então a gente não é a mesma forma que a gente vai ter que pensar de um jeito um pouquinho diferente, certo? Então, note que o objeto está aqui e ele está em contato com essa superfície que está inclinada. Esse objeto, da mesma forma, ele tem uma massa e ele vai ser puxado pela gravidade para baixo, né? Então, a, a força-peso vai sempre puxar em direção ao centro da Terra, né? Então, ela vai puxar para cá. Essa aqui vai ser a nossa força-peso. Mas note que a superfície está inclinada. Então, nossa força normal vai ser sempre perpendicular a essa superfície. Então, a força normal vai vir para cá, ok? Então, aqui fica um pouco mais complicado porque note que aqui a força peso e a força normal vão ser iguais, porque uma está cancelando a outra. Mas aqui a gente não tem essa mesma coisa, porque o plano está inclinado e essas forças não são perpendiculares, porque a força peso não vai ser perpendicular à superfície, assim como a normal é. Portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar decompor essa. Deixa eu só escrever aqui. A gente vai precisar decompor essa força-peso para achar uma parte dela que esteja perpendicular à nossa força normal. E assim a gente consegue ter uma ideia do que a força normal está se opondo, né? Aqui no caso, a nossa força peso, nós vamos dividir ela em duas forças aqui, que vão ser as partes da força peso em Y e em X, né? A gente está decompondo esse vetor força peso. Então aqui a gente vai ter FPY e aqui a gente vai ter
botei P. F, P, X, certo? Portanto, se aqui a força peso era igual à força normal, aqui a nossa força normal vai ser igual, na verdade, à nossa força, a componente da força peso em Y, que é a força que está contrária a ela, certo?